gatilho, você acabou me dando gatilho para uma próxima pergunta. Hoje também, que está muito em eminência, muito em ebulição nessa área acadêmica, também na área técnica do marketing, são os gatilhos mentais. Eles realmente funcionam? Funcionam, por causa da neurociência. Não sou eu que estou falando, a neurociência comprova, tá? Porém, o que eu agora é uma percepção minha. Gatilhos mentais, eles sempre existiram. Sim. Tá? Mas eles não eram escancarados, todo mundo falando sobre gatilhos mentais. Organizados, né? Exatamente. Então, eles sempre existiram. Então, hoje, quando algumas pessoas, não estou falando a grande maioria, que também entra numa minoria, mas uma minoria maior do que os 10%, tá? Já tem a informação sobre esses gatilhos. Então, quando vê, por exemplo, uma ação promocional de último dia, já sabe que, na verdade, se você chegar, último dia é hoje, mas se você chegar lá amanhã, você leva a promoção. Últimas vagas. Últimas vagas. As pessoas já têm essa noção desse gatilho. Escola de inglês é padrão isso aí. Eu já não caio mais. Pois é, agora vamos lá. Faz 20 anos que as Casas Bahia fala é só amanhã. Há 20 anos atrás, ninguém sabia nada desse negócio de gatilho. O que acontecia no dia seguinte do É Só Amanhã da Casas Bahia, que passava só na televisão? Todas as lojas do Brasil inteiro tinham filas de pessoas que chegavam lá às 4 horas da manhã. É o mesmo gatilho há 20 anos atrás, com menos informação. Entendeu? Então, assim, eles já existiam. Eles só não eram escancarados, tá? Porque... lógico, até que faz parte do meu trabalho, também não nego, orientar as pessoas sobre isso. Só que há 20 anos eu orientava os meus clientes numa reunião. Hoje eu oriento quem quer que seja, que queira me assistir, na palma da mão dessa pessoa. Então a comunicação mudou, né? O formato de dar esse tipo de informação mudou. Antes era numa reunião, hoje é para quem quiser. Digita lá, vai na lupinha do Instagram e coloca gatilhos. Vai aparecer um monte de conteúdo que fale sobre gatilhos mentais. Dá um Google. Há 20 anos atrás, pouquíssima gente usava Google. 20 anos atrás, a gente não tava engatinhando a primeira rede social. ChatGPT nem pensar. Imagina, ChatGPT. E vou te falar que, apesar de eu entender dessa parte da tecnologia, por trabalhar também com isso, às vezes não, hoje mesmo, de manhã, eu me surpreendo com alguns resultados. Eu falo, cara, não é possível que essa plataforma, não é ChatGPT, é outro, mas assim, que essa plataforma está me entregando um resultado tão impecável em 3 minutos. Era uma criação de uma imagem, na verdade era a substituição de um rosto numa imagem já existente. Em 3 minutos, algo que um designer ia demorar para fazer 4 horas. 4 horas. Para ficar mais ou menos, tá? Para ficar perceptível que houve uma mexidinha ali. Então eu também me surpreendo. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que todas essas inteligências artificiais, toda essa tecnologia, se ela for bem usada, você vai ter um resultado incrível. Como ferramenta. Eu também acho. Como ferramenta. Mas ela não vai substituir o olhar e o pensamento humano, porque o resultado dessas inteligências, eles dependem muito do prompt, né, que é do comando de voz. Exatamente. E esse comando tem que ser muito bem pensado. Às vezes a pessoa digita lá uma frase com 8 palavras e quer um resultado perfeito. Eu tenho prompt de parágrafos. E eu não sei se você já reparou, eu já fiz esse teste já. Eu já fiz mesmas perguntas iguais, ele começa a mudar. Lógico que muda. Ele começa a mudar, eu já observei essa, entre aspas, tá, gente? Falha. Não é também perfeito. Não é perfeito. Existe a sensibilidade humana, ele nunca vai emular. Lógico que não. Não, e outro, ele dá resultado ruim também. Lógico. Assim, e eu tenho inteligências que não são gratuitas, que eu pago uma mensalidade que não é muito barata. Assim, pois não é caro, mas não é muito barato, mas eu preciso. Me dá resultado ruim. E aí, por exemplo, tem uma outra falha. Isso até é uma dica. Você começa você abre um chat com alguma inteligência, você faz um primeiro pedido, aí o resultado fica ruim. Você faz um novo pedido dentro da mesma conversa, o resultado fica ruim,
só vai piorar. Você tem que abrir uma nova conversa Exatamente. e recomeçar essa estruturação. Quando eu comecei a usar algumas inteligências, eu não mudava de conversa, porque eu falava assim, gente, mas ele já me deu um resultado mais ou menos, eu tô pedindo só para aperfeiçoar esse mesmo. Só que não conseguia aperfeiçoar, vinha pior. Ele vai escalando o erro. Vai escalando o erro, é já isso percebi mesmo. também. Então a gente tem que abrir uma nova conversa e começar do zero. Aí você tem que ler o seu comando, né, o seu prompt, ver se faltou algum detalhe ali. Por exemplo, se você tem que olhar o que ele entregou de falha e inserir o que você não quer que aconteça no seu prompt, se ele já te entregou aquilo como falha, ele vai entregar de novo. Então você já coloca lá que você não quer aquela falha. Tem que pedir revisão. Tem que pedir revisão, exatamente. Então, é uma ferramenta que é muito boa, não tem como negar que é uma ferramenta que ajuda gregos e troianos, tá? Mas tem que saber usar. E não vai ser totalmente substituída, entendeu? Porque eu já vi pessoas, assim, né? Vi vídeos no YouTube falando que tal profissão vai ser totalmente exterminada. Então, Totalmente não. Assim, não funciona assim. Até porque eu tenho comigo que, com uma nova sociedade hoje cada vez mais isolacionista, narcisista, e você sabe muito bem do que eu estou falando, você estuda comportamento humano por causa do marketing, a sensibilidade humana talvez ela seja um dos maiores ativos que está faltando hoje. Vai ser o maior ativo futuro. ChatGPT não tem isso. Não tem. Você tá entendendo que vai ter um turning point? Novamente, porque na verdade a gente a vida e tudo é um ciclo, né? Esse ciclo também vai se fechar, vai vir um outro diferente do anterior, porque lógico a gente também não vai deixar de usar essas tecnologias, não é nada disso, né? Claro. Mas vai vir um novo ciclo e com certeza a parte mais humana ela vai ser o ativo mais importante, visto que é que todo mundo fala da geração Z, né? Eu não vou falar da geração Z, vou falar da Z pra frente. Vai valorizar mais isso, exatamente porque são pessoas que... Não sei se você já escutou o feed zero. Sabe o que é o feed zero? Se você pegar uma rede social de um pré-adolescente e adolescente, hoje, eles são a geração feed zero. Você abre lá, eles estão ativos dentro das redes sociais, eles veem tudo que está acontecendo, só que o feed deles é zero. Tem uma foto ou nenhuma. Porque eles observam a exposição dos outros, né? Mas eles não se expõem. Então existe uma mudança drástica de comportamento da minha geração para a geração, por exemplo, da minha filha que tem 11 anos, tá? Ela não é tão feed zero, no meu caso, porque ela vê que eu gravo conteúdo, ela me vê, então ela, lógico que se espelha, né? Mas eu tenho meus sobrinhos que são totalmente feed zero, porque não tem em casa uma pessoa que se expõe como eu, né? Então existe uma lacuna muito grande, né? Já existe entre pais e filhos. E isso, de alguma forma, vai ter que ter uma autorregulação daqui a alguns anos. Sim. Entendeu? E aí entramos num novo ciclo. Teoria do...